que é absolutamente possível conversar se for do interesse do Cruzeiro. Porque, afinal de contas, o Atlético tem a Arena, o meu América sempre teve independência, não teria nenhum problema, porque o Mineirão já é a casa da Raposa, já é a casa do Cruzeiro. Então não vejo nenhum problema se for do interesse do Cruzeiro. Agora, não é porque o Estado está pondo o Mineirão à venda, não é isso não, gente. É possível falar na venda do Mineirão sendo interesse do Cruzeiro. O governador de Minas Gerais acabou de admitir uma coisa que muito cruzeirense sonhava ouvir: que o Mineirão pode, sim, ser vendido para o Cruzeiro. Só que, no mesmo fim de semana em que essa notícia saiu, veio junto um problema sério. Um decreto que pode fazer o Cruzeiro perder o direito de jogar no próprio Mineirão antes mesmo de qualquer venda acontecer. Duas notícias completamente opostas, no mesmo estádio, na mesma semana. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que o governador disse. Por que essa venda de repente virou possível? Qual é o problema das apostas que ameaça o mando de campo da Raposa? E o que pode acontecer daqui para frente? Se você acompanhou aquele nosso vídeo sobre o Cruzeiro decidir entre pagar pelo Mineirão ou construir estádio próprio, esse aqui é a continuação direta dessa história. E ela ficou bem mais interessante. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o Cruzeiro deveria comprar o Mineirão, mesmo com esse imbróglio das apostas rolando agora? Bora entender tudo. Foi no último sábado, dia 22 de agosto, durante um evento de campanha para a reeleição, que o governador Matheus Simões, do PSD, foi questionado sobre uma possível venda do Mineirão. E a resposta dele pegou muita gente de surpresa pelo tom direto. Segundo o próprio governador, a pergunta partiu do Cruzeiro. É o que eles perguntaram: vende o Mineirão pra gente? Eu falei, é claro. Ele completou dizendo que o Mineirão não é um bem que não possa ser vendido, e que, se em algum momento fizer sentido para o Cruzeiro, dá para discutir isso. Simões foi além e usou os rivais do Cruzeiro como argumento. Disse que o Atlético já tem o próprio estádio, a Arena MRV, e que o América também tem estádio próprio, então não haveria problema nenhum se o Mineirão fosse comprado pelo Cruzeiro também. Mas ele fez questão de deixar claro que isso não está entre as prioridades do governo agora. É uma porta aberta, não uma negociação em andamento. Só que antes de todo mundo comemorar, vale entender a estrutura por trás do Mineirão. O estádio é administrado hoje pela Minas Arena através de uma concessão de 27 anos, válida até 2037. Ou seja, não é simplesmente o governo decidir vender e pronto. Existe um contrato de concessão em vigor, e qualquer movimentação de venda ou mudança de controle precisaria passar por esse contrato, por autorização formal do governo de Minas e provavelmente por análises jurídicas e regulatórias bem mais complexas do que uma simples negociação comercial. Existe também um caminho alternativo que tem sido comentado. Em vez de comprar o estádio inteiro, o Cruzeiro entrar na estrutura societária da própria Minas Arena, se tornando sócio da empresa que administra o Mineirão. Esse caminho também exigiria a autorização formal do governo estadual, mas seria, na teoria, mais rápido de negociar do que uma venda direta do patrimônio público. E é aqui que a novela ganha um contraponto pesado. Na última quinta-feira, dia 20 de agosto, o governo de Minas publicou um decreto proibindo a publicidade e o patrocínio de casas de apostas em bens públicos estaduais. E isso inclui bens concedidos à iniciativa privada, como é o caso do Mineirão. A restrição vale para placas, painéis de LED, telões, ativações de marca e até camarotes dentro do estádio. Segundo o próprio governo, a publicidade de apostas nas camisas dos jogadores não entra nessa proibição. O problema é especificamente dentro do estádio. O impacto veio rápido. Depois da publicação do decreto, a Confederação Brasileira de Futebol notificou o Cruzeiro oficialmente. A preocupação da CBF é direta. A entidade tem patrocinadores e contratos comerciais próprios com casas de apostas, que precisam ser respeitados por todos os clubes que disputam suas competições. No documento enviado ao clube, a CBF deixa claro que os regulamentos e contratos comerciais precisam ser cumpridos. Na prática, se o Mineirão não conseguir se adequar a essas exigências, o Cruzeiro pode ser obrigado a encontrar outro estádio para mandar suas partidas. Com esse imbróglio criado, Pedro Lourenço, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro,
tem uma reunião marcada com representantes do governo de Minas nesta segunda-feira, dia 24 de agosto, justamente para tentar resolver esse impasse. A pressão da CBF é real e enquanto não houver uma solução formal, paira a dúvida sobre se o Cruzeiro vai continuar mandando seus jogos no Mineirão normalmente ou se vai precisar de um plano B. Mas o próprio governador tentou baixar a temperatura logo depois da polêmica. Simões afirmou que fez questão de mandar mensagem para o Pedrinho logo cedo, dizendo que o Cruzeiro não vai ser prejudicado, que vai existir um período de transição para adequação às novas regras e que a proibição se aplica ao estádio e não ao time. Ou seja, na visão do governo, o Cruzeiro segue mandando seus jogos no Mineirão normalmente, enquanto a questão comercial das apostas é resolvida entre as partes. E é exatamente essa combinação que torna esse momento tão curioso para o Cruzeiro. De um lado, o governo sinaliza a abertura real para uma venda do estádio, algo que até pouco tempo atrás parecia impensável, considerando o tamanho histórico e simbólico do Mineirão para o futebol mineiro. Do outro lado, um decreto que nem tinha relação direta com o Cruzeiro criou, quase que de forma colateral, uma ameaça imediata ao mando de campo do clube dentro do próprio estádio que ele sonha em comprar. Vale lembrar que esse assunto já vinha sendo debatido por aqui. A gente já mostrou nesse canal como o Cruzeiro avaliava pagar cerca de 300 milhões de reais pela Minas Arena, ou, alternativamente, aceitar a proposta de um estádio próprio gratuito em Nova Lima. Agora, com essa fala do governador, uma terceira via ganha força: negociar a compra direta do Mineirão junto ao governo estadual, sem depender apenas da Minas Arena como intermediária. E essa terceira via muda completamente a equação financeira do clube. Comprar a Minas Arena, como estava sendo discutido antes, significaria pagar por uma concessão que já tem prazo definido, correndo o risco de repetir, daqui a algumas décadas, exatamente o mesmo tipo de negociação. Já uma compra direta do estádio junto ao governo, mesmo que mais cara e mais burocrática no curto prazo, resolveria de vez a questão da propriedade. O Cruzeiro deixaria de depender de autorização de terceiros para tudo, desde o tipo de publicidade que pode exibir até o calendário de obras e reformas que quiser fazer no próprio estádio. O que ainda não está claro é até que ponto essa venda realmente vai sair do papel. O próprio governador foi cuidadoso ao dizer que isso não está entre as prioridades do governo agora. É uma porta aberta, não uma negociação formal em andamento. E enquanto isso, a resolução do problema das apostas depende diretamente da reunião de segunda-feira entre Pedrinho e o governo, sem prazo definido para uma solução final. Também fica a dúvida sobre valores. Nenhuma cifra foi mencionada para uma eventual venda do estádio, então é impossível ainda comparar esse caminho com os 300 milhões de reais que estavam sendo discutidos pela Minas Arena, ou com o custo de erguer um estádio novo do zero. Mas o simples fato de o governador ter aberto essa porta publicamente já muda o tom da conversa. Tem ainda um outro ponto que merece atenção. O próprio decreto das apostas pode acabar servindo como argumento a favor da venda. Se o Cruzeiro fosse dono do Mineirão, teria muito mais liberdade para negociar diretamente seus próprios contratos de publicidade dentro do estádio, sem ficar no meio de um conflito entre regras estaduais, exigências da CBF e a concessão administrada pela Minas Arena. Ou seja, o mesmo imbróglio que hoje ameaça o mando de campo pode, no médio prazo, virar um argumento a mais para justificar por que faz sentido o clube assumir o controle total do estádio. Resumindo, o governo de Minas admitiu, pela primeira vez de forma tão direta, que pode vender o Mineirão para o Cruzeiro, mas, ao mesmo tempo, um decreto sobre publicidade de apostas colocou o clube sob pressão da CBF, com risco real de ter que buscar outro estádio se o impasse não for resolvido logo. Duas notícias opostas, uma mesma novela. Deixa aqui nos comentários. Você acredita que essa venda do Mineirão realmente vai sair do papel? Ou é só uma declaração de campanha? Se você gosta de acompanhar os bastidores institucionais do Cruzeiro, deixa o like nesse vídeo, se inscreve nos Gigantes do Futebol e compartilha com aquele cruzeirense que também está de olho nessa história. Até o próximo vídeo.